outras evidências agora que mostram, não, cara, foi uma outra maneira, entendeu? A teoria das cordas não tem nada a ver com isso. A teoria das cordas, ela tem a ver com uma outra área, né? Que é a área do muito pequeno. Não é sobre a origem do universo É até curioso, né? Que entra exatamente da questão do infinito mesmo. E a teoria das cordas entra nesse ponto aí. Porque é o seguinte: você tem lá o ponto, a singularidade no centro do buraco negro. O buraco negro é um objeto feito de gravidade. Ele é uma região do espaço-tempo extremamente curvada que é gravidade. E ali tem um ponto onde toda a matéria se concentra, que a gente chama de singularidade. Certo. Essa singularidade, então, é um ponto... Essa singularidade é usada para bastante coisa. Até na inteligência artificial também tem um ponto de singularidade. Já é outra coisa. É outra coisa, tá. Mas aí tem essa singularidade. Então, é uma coisa com muita gravidade e é muito pequeno. É, como o Sérgio falou, tem agora no muito pequeno entra a mecânica quântica. Só que aí uma coisa curiosa acontece na singularidade. A relatividade geral, quando ela começa a prever coisas para a singularidade, ela quebra, começa a dar infinito. Realmente, as equações tendem ao infinito. O Einstein chegou a ficar com esse problema na cabeça? Sim. O problema que mais doido foi esse, na verdade. Ele passou o resto da vida dele que não nesse funcionava. problema. Não funcionava. Dava uma divisão por zero. Do Einstein mesmo falou isso, né? E aí tem a mecânica quântica também, que tenta explicar esse ponto, porque é muito pequeno, então a mecânica quântica que deve atuar ali. Abandona todo esse conhecimento e criou um conhecimento só para quando a coisa é muito pequena. Exato. A gente fala que a física que a gente conhece, ela não funciona ali. O Einstein o Einstein tem várias frases, né? Uma delas muito legal é que o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. Exato. Por quê? Porque não faz sentido? Não existe divisão por zero, entendeu? É por causa disso. Tá. E aí a mecânica quântica... Só que assim, a mecânica não aceita muito bem a gravidade. Ela tem um problema com a gravidade. Quando você introduz a gravidade, quebra. Mas é porque na mecânica quântica ela exerce muito pouco a força dela ou não tem nada a ver? Existem 4 forças no universo. A força eletromagnética, a força fraca, a força forte e a força gravitacional. A gravitacional, ela é a mais fraca de todas. Ela é a mais fraca? É a mais fraca. É a mais importante, mas é a mais fraca. Qual que é a mais forte? É a força forte, né? Acho que é a forte. É a forte mesmo. O que é a força forte? Força forte é das ideias. Por exemplo, por que a gente senta, entendeu? Por que a gente consegue andar? Que é tem uma força aqui, ó, minha bunda com a cadeira, entendeu? Ela tem uma coisa que tô grudado aqui na cadeira, não tô? Não é a gravidade? Então, a gravidade eu tô puxado pra cá, mas eu tenho uma interação. Que se não fosse isso... Você não encosta. Eu não encosto. O cara começa com esse papo. Exatamente. Ai, como assim eu nunca encosto? Eu tô encostado minha bunda na cadeira. Eu não tô encostado? Na mecânica quântica. Na mecânica, na quântica você não tá, cara. Você não tá encostando. Isso aqui é foda. A minha mulher nunca vai poder... Não existe traição. Você nunca encostou na pessoa, na verdade. Nunca beijei aquilo lá. Pela física, como que eu falo pra ela? Você pela consegue? quântica. Pela física quântica, amor. Aquela mão na mão não é... Cara, mas isso é viagem ou é uma coisa... Não, é isso mesmo. Provada? É porque você tá aqui, né? Eu tô encostando. É. Só que isso aqui é macro. Se você entrar aqui no mundo quântico, que a gente chama, tá flutuando. Você vai ver que não tá. O que tá agindo é a força forte. Porque não tem aquela história que a gente aprende no ensino médio que, por exemplo, positivo com positivo se afasta Sim. Então, acontece a mesma coisa, só que com os átomos. Você tem os seus átomos, tá formando sua pele. Num negócio muito pequeno, eles estão se afastando? Isso. Eles estão aqui, no caso, se atraindo ali, né? Se você entrar ali dentro, aqui, ó, no ponto de contato, se a sua mão tá flutuando aqui, ó. Só que é no mundo quântico, né? No mundo quântico. E aí você... Quanto mais você pressiona, assim, essa cara, força isso é força forte? Sim, chama nome de força muito forte. louco isso. Mas como que é provado isso? Por causa de observações... Os caras fazem experimentos. Fazem experimentos. E essa é a força mais... É a força ali de maior interação. E é por isso que a gravidade... Pô, cadê a gravidade aí, ó? A gravidade, quando você trabalha... Ela não chega a ter força suficiente. Se a gravidade fosse mais forte, o que aconteceria? A gente era sugado pela cadeira? Sei lá... tem umas ideias a gente fala se a constante gravitacional fosse maior, né? Existe, por exemplo, não teria formação de estrelas, por exemplo. Porque não ia conseguir fazer os processos químicos que vencem a gravidade. Então não formaria galáxias também.
Então tudo Nossa, colapsaria. isso de você não tá encostando em nada é muito louco esse negócio. É assim mesmo. E aí, quando você coloca a gravidade nessa história toda, a mecânica quântica não lida bem com isso. Ela quebra também. E o modelo padrão, ele é dado, que é o modelo padrão, é da mecânica quântica, né? Que tá dentro. Ele é o modelo mais bem sucedido da física. Ele nunca errou. Nunca errou. Todas as previsões que o modelo padrão fez até hoje se comprovaram. O Bose de Higgs é um dos exemplos. É o mais recente até, né? Quando os caras vão lá no acelerador, tudo se comprova, então. Tudo se comprova. O modelo padrão, assim, é muito bem sucedido. Mas, se você coloca a gravidade, que eles em geral colocam uma partícula da gravidade chamada graviton, isso tudo quebra e não faz mais sentido. Nossa. E lá na singularidade, então, você tem os dois problemas. A relatividade geral, que não sabe lidar com coisa muito pequena, e a mecânica quântica, que não sabe lidar com gravidade. Ou seja, é um território totalmente novo e não tem resposta. É um território totalmente novo. Aí entra e precisa de uma área que não é estabelecida, a gente não tem nada dela ainda. Que é bruxaria. É Harry Potter na jogada, no negócio. Mas já tem um nome que chama gravitação quântica. Ah, é? Nunca tinha ouvido falar nisso. Ela tem esse nome, mas ela não é uma área estabelecida, mas tem muita gente, assim, tentando. Não é a teoria de tudo isso. É o que o pessoal fala de... É que o pessoal começou a ir atrás disso, né, cara? Virou uma caçada, cara. Como que a gente vai fazer pra unir essas duas? Porque existem, né? Mas elas existem até certo ponto. Uma não conversa com a outra. E aí, como que vai unir isso? E elas são bem, assim, estabelecidas onde elas nunca erraram nas áreas, nas respectivas áreas. Só nesse ponto. Inclusive, o Einstein passou os últimos 20 anos da vida dele... Tentando unir. Era a obsessão da vida dele, era tentar unir. Mas ele tava pelo caminho errado. Ele não gostava muito da quântica, né? É porque igual o negócio da força, lá no começo que a gente falou, o Einstein era um cara incomodado com várias coisas, né, cara? É até legal da gente falar, porque foi o Prêmio Nobel de Física, né? Foi. O Prêmio Nobel de Física que saiu essa semana é o Prêmio Nobel, né? Hoje saiu de Literatura e há 2 dias atrás saiu de Física, que foi dado pro pessoal da Física Quântica. Por uma coisa que o Einstein detestava, cara. O quê? Detestava. A física quântica ela tem uma propriedade, que é o emaranhamento, que a gente chama, que é assim, você tem dois fótons, por exemplo, que é a partícula da luz. Eu não preciso medir os dois. Se eu medir um, eu sei como que é o outro. Porque eles estão ligados de algum jeito. É que o pessoal fala com o negócio da consciência, né? Vai por esse lado aí, exatamente. Isso, aí vai por esse lado aí, isso aí. O Einstein, foi o Einstein, o Podolsky e o Rosen. 3 caras falaram, cara, isso aí não pode existir. Porque se eu chegar e medir nesse aqui, para esse cara saber desse, só se a informação desse para esse passou mais rápido que a da luz. Aí quebrou a minha relatividade. Exato. Isso aí virou um paradoxo. Paradoxo EPR, Einstein, Podolsky e Rosen. Os caras eram incomodados com esse negócio, cara. Eram incomodados. E ninguém conseguia provar o emaranhamento. Ninguém conseguia fazer isso. Existiu o emaranhamento? Existia. Lembra do lance teórico? Sim. Teoricamente ele estava bonitinho. E experimentalmente? Não conseguiu. Os caras que ganharam o Nobel agora... Conseguiram. O que eles fizeram? Eles fizeram o experimento. Mas como que é um experimento desse? O que eles fazem? Cara, o cara montou lá um negócio doido. Um dos caras montou o experimento, só que o experimento dele ficou faltando uma coisa, aí os outros 2 vieram e completaram o experimento para poder medir. Então eles conseguiram medir isso. Eles medem uma e eles sabem o que está acontecendo com a outra. E bateu bonitinho e tal. Agora, o mais legal é por que isso é importante pra gente. Por quê? Pra nós aqui, pra nossa vida. Pra vida normal. Pra vida normal. Já ouviu falar no computador quântico? Sim, claro. O que é o computador quântico? É tudo baseado no emaranhamento. É como a informação vai trafegar muito mais rápido, cara. Entendeu? Então rede quântica. Sabe, a rede nossa não é quântica, mas ela pode ser quântica. Mas para a rede quântica funcionar, para o computador quântico funcionar, o emaranhamento tem que estar provado, definido e tal. E agora tá com esses caras que ganharam o Nobel, cara. Então é um negócio legal pra caramba isso, né? Mas ainda não tem nada prático, ainda acabou de acontecer vai ter muito avanço nisso. É a base. Agora o experimento tá montado. Agora eles vão melhorar, né? Eles falaram lá, né? Nós vamos melhorar o experimento, tudo. Mas a base tá pronta. E isso que é muito importante. Então a gente vai ver muita coisa acontecendo a partir disso aí. Então é muito legal isso, porque a gente toca em 2 coisas, que é a ciência aplicada,
que é a do dia a dia, que é o que vale pra nós. É o micro-ondas, Essas coisas, a porta do elevador, essas coisas. Tá. E a ciência básica, pura, que é o cara que ganha o Nobel. O cara que ganha o Nobel, ele não ganha por uma aplicação, né? Ele ganha por uma coisa super básica. Né? Não inventou nada. Exatamente. Mas a base do que nós vamos ver, sei lá... O cara que inventa sempre tem uns caras atrás que ficaram pensando e bolando as coisas pra ele... Exatamente. E esse emaranhamento, tudo isso aí, a origem disso é lá no Einstein com esses caras que eram os caras eram incomodados, cara. O cara via que, cara, como que pode? Não, isso aí não existe, cara, entendeu? Isso incomodava ele. E, na verdade, isso aí incomodou o Einstein até o dia da morte dele. Tanto que isso aí ele publicou, virou uma treta gigante, né? Inclusive, ele publicou sobre, inclusive, que seria esse Nobel, né, do emaranhamento, tem uma carta, uma letter dele publicada. De quem? Do Einstein, que ele chama de spook action. Meio que coisa assombrada. Fantasmagórica, coisa do tipo, Que ele meio desmerecendo isso aí. Sim. Porque ele falou, não, é impossível isso tá certo. É impossível, isso aí é uma coisa assim mágica que não repreende a nossa realidade física. Entendi. Isso aí nós estamos falando em 1934, o Einstein já era um cara... né? Conceituado. Fodástico e tal, entendeu? E meio que ele falava, né? A galera meio que já falava, pô, cara, se o Einstein tá falando que esse negócio aí é meio... pá, né? O que nós vamos fazer? Não vamos discutir com ele. Por isso que na ciência tem uns caras que bater de frente, mesmo que o cara seja o Einstein, então, né? mas aí é que tá, cara, porque não é bater de frente, né? O cara, ele usar, por exemplo, é usar esse incômodo do Einstein. O Einstein foi lá e fez todo o lance do buraco negro e tal, porque ele se incomodou com o negócio do Newton. Mas ele não acabou com o negócio do Newton, porque o Newton vale para o nosso mundo aqui perfeitamente. Então, é a mesma coisa. Entendi. Esses caras aí, o Einstein se incomodou com aquilo, mas o Einstein talvez não tenha tido tempo, né? De resolver esse problema. Os caras pegaram dali e continuaram, entendeu? Então, a ciência, ela tem uma vamos dizer, talvez uma linha evolutiva, mais do que destrutiva do que foi antes, entendeu? E na teoria, a gente consegue criar a antigravidade, que o pessoal fica falando tanto em ficção científica? Aí é só o Bob Lazar. Não. Mas tem uns papos assim de vez em quando, tem, né? Não, de gravidade tem, mas assim, na prática, não. De gravidade é uma coisa assim, bem fora. Alguma coisa que reduzisse fosse contra a gravidade e usasse ela como aí é o Bob Lazar, cara. Aí é o Bob, é o Bob. Conhece o Bob Lazar, né? Não. Não conhece o Bob Lazar? Quem que é? O Bob Lazar é um cara que trabalhou na Área 51 durante anos. Tá. Agora... Isso, tem o documentário dele e tal. Tem ele no Joe Rogan, que é muito bom. Assistam ele no Joe Rogan. Que ele fala? Ele fala tudo, porque o Joe Rogan sabe que é um cara ligado nessas coisas, total, né? Teoria da conspiração total, né? E ele conta tudo lá, cara, e tal. Então, o que o Bob Lazar fala? Que lá na Área 51 tem os ETs, e os ETs passaram para eles as dicas, e os Estados Unidos está fazendo uma engenharia reversa nas naves para ter um motor antigravidade. Só que, por enquanto, eles conseguiram flutuar só alguns centímetros e tal. Aí leva pra esse lado maluco aí. Mas não existe uma linha de pesquisa nesse sentido. Não, inclusive tem até um prêmio, né? Se você provar que você conseguiu a antigravidade, você ganha, acho que era 1 milhão de euros. 1 milhão, é isso aí. E aí eu recebi essa carta outro dia. Falou, e aí, você quer participar do quê, cara? Não, desse prêmio que eu falei, não, esse prêmio aí não existe. Você manda pro Bob Lazar. Por que ele não ganhou esse prêmio até hoje? Me diz. E é engraçado que quando eu li a fundação do Isaac Asimov, ele usa isso, né? Nas naves é o lance da antigravidade, né? Vai puxando de um, usa de outro, vai usando essas forças para. Mas tem outras forças muito mais fortes, pelo que vocês estão falando, do que a gravidade para usar mais para frente do que para substituir o combustível, né? Não, você fala do quê? De alguma outra coisa, sei lá, que substitua. O combustível de foguete, que você diz? Alguma coisa que não substitui esse... aquele paradoxo de você precisar de um tanque muito grande para levar... Precisa achar um outro, né? Então, tem os caras que fazem. Tem o famosíssimo, né? Nosso amigo querido EM Drive, que viola as teorias físicas também. Que é um negócio que você não precisa de combustível. Ele é um cone assim... Você começa a rebater partícula ali dentro. E por esse rebote de partícula, isso criaria um empuxo. E aí você conseguiria mexer uma nave. Cara, tentam fazer de tudo e tal. Um cara conseguiu mexer 2 centímetros. Aí foram lá, descobriram que ele tinha puxado o negócio.
Não, mas não foi puxado por querer, não. Ele meio que tropeçou no fio e o negócio andou. Ele falou, pô, lá mexeu e tal. Então, mas isso é uma busca que o pessoal vai atrás, mas até agora... Tem o vento solar, né? Tem o vento solar, que tem um problema sério, que o vento solar, ele começa muito devagar, né? Então, o vento solar, até pegar a aceleração e ir embora, entendeu? Aí o pessoal tem motor nuclear e tudo, né? Que eles tentam, só que existem já estudos para fazer motor nuclear. Só que o lance você precisa decolar. Aqui na Terra você não vai fazer. Então você decola o foguete e quando ele está a uma determinada distância segura, você troca a chave pro nuclear. Se explodir, tá longe, não vai fazer problema nenhum, entendeu? Mas isso aí é uma grande questão mesmo, como baratear, né, tudo isso, ir atrás de combustível, de o que gera empuxo de forma barata. Exato. E aí, queria saber tua formação, Roberto. Qual o interesse? Porque você não falou, vou aprender sobre buracos negros, né? É inteligência artificial. Como que você começou, assim? Então, assim, a astronomia é uma coisa que eu sempre gostei, desde criança, assim, acho que não teve Por causa de seriado, televisão, ou filme, alguma coisa, ou não? Também, eu acho que a parte de ciência foi mais pro laboratório de Dexter e o desenho, mas eu sempre gostei de astronomia, sempre, assim, desde, parecia coisa de planetas e tal, eu sempre gostei. Eu lembro que tinha o manual do astronauta, da Turma da Mônica, que eu adorava aquilo ali, e aí foi assim, sempre, você é astrônoma, sempre, desde sempre. Aí no ensino médio eu falei, eu gosto de física, comecei a me apaixonar por física, e aí eu falei, bom, a física também, a linguagem da astronomia é a física, né? E aí eu fui fazer física, então minha graduação mesmo é em física. Eu, apesar da minha especialização ser em física computacional, mas assim, se você for ver meu diploma é em física mesmo. E aí eu assim, sempre gostei de buracos negros também, acho que eram meus objetos desde sempre, meus objetos favoritos. E aí, no meu TCC, eu falei, não, eu vou fazer TCC sobre buracos negros. E aí, eu entrei no grupo de buracos negros na USP e continuei. Aí, eu fiz mestrado lá. Que, diga-se de passagem, é um dos grupos importantes no mundo até. Essa galera aí que ela trabalha aí, cara, a galera... Sim, que eles trabalham no Fermi. Porque lá no grupo a gente tem 2 times. O time computacional, que é a parte que eu faço, e tem o time observacional, que trabalha no telescópio Fermi, que é um telescópio de raios gama, muito importante que assim, ele talvez, acho que de raios gama é o mais importante. É o mais importante, com certeza. É o mais importante. E, inclusive, foi o grupo que pegou pela primeira vez a emissão de raios gama do Sagitários à Estrela, que não tinha antes. E aí eu comecei... E aí eu gostava muito da parte computacional. Por isso que eu também me especializei na parte de física computacional. E uma das matérias era inteligência artificial. E eu gostei muito.